Oi, gente, tô passando para conversar com vocês um pouquinho. Hoje sábado, e geralmente aos sábados é o dia de resenha, é o dia que o pessoal sai para beber uma cerveja. Pois é, e é sobre cerveja que eu quero falar com vocês hoje. Bom, os defensores e adeptos da cerveja, eles vão falar que ela tem os benefícios dela, certo? Mas a gente não vai entrar em discussão aqui sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre cerveja engorda, mito ou verdade? Bom, vamos analisar o seguinte. A cerveja, o componente maior dela é o carboidrato. Quando a gente consome carboidrato, a gente passa por uma série de processos, umas reações bioquímicas dentro do nosso organismo. E aí o que acontece? O carboidrato ele é quebrado em glicose. A glicose ela serve para quê no nosso corpo? Para a gente ter energia, para a gente fazer as nossas execuções vitais e as nossas atividades diárias. A gente precisa de energia para fazer as nossas atividades diárias. Certo. E o que não é utilizado? O que não é utilizado, o nosso organismo pensa assim, bom, então deixa eu estocar para quando eu não tiver comida, para quando eu não tiver glicose. Aí o que o nosso organismo faz? Ele estoca essa glicose no fígado e no músculo. Aí o que acontece? Quando ele precisar, ele fala assim, bom, eu tenho... Então tá aqui minha reserva. Tipo quando a gente não faz dispensa em casa, compra, deixa as coisas armazenadas para quando a gente precisar não vai estar lá. Nosso corpo funciona da mesma maneira. Só que aí ele pensa assim, mas e se eu precisar mais do que isso aqui? Aí é onde mora a questão. O que precisar mais, o corpo ele transforma, faz a transformação e ele é armazenado no nosso corpo em forma de ácido graxo. E aí o que acontece? Fala, não, mas para quê? Porque a nossa segunda fonte primária é quem? São os lipídios. E quando o estoque de carboidrato dele está baixo, então ele vai utilizar quem? Os lipídios. Para manter exatamente isso, para a gente fazer as nossas atividades diárias, nos manter vivos, né? E outra coisa também, a gordura, a gente precisa da gordura para fazer algumas coisas. Por exemplo, a absorção de vitaminas, a gente precisa da gordura. A questão da membrana, da própria membrana, proteção da membrana, das membranas celulares, a gente precisa de gordura. Então ela não é esse vilão, só que o problema é o acúmulo e o excesso dela. Outra coisa, quando você bebe, você precisa metabolizar álcool. E o álcool é metabolizado no fígado. E quem metaboliza ácido graxo? O fígado. Então, o que acontece? Quando você bebe, o seu fígado está muito ocupado metabolizando o álcool. Porque a gente precisa eliminar isso do corpo. O corpo entende que ele precisa eliminar, porque senão pensa, a gente ia beber e ia viver bêbado. Bom, alguns iam sim ser pessoas muito felizes, né? Pois é, só que a gente precisa, então o corpo entende que a gente precisa eliminar. Para além disso, o que acontece? Como o corpo ele entra num estado de... ele sai da homeostase dele, da forma normal dele, e ele precisa se reequilibrar. Aí o que acontece? Entrando nessa desordem, a gente, que o álcool causa, ele desregula também o nosso hormônio, que é a grelina. E o que a grelina faz? A grelina, ela é o hormônio que regula a questão da fome. Aí a sua grelina tá descontrolada e você tá no bar com batata frita, aquela carne fritinha que passa cheirando e uma série de outros petiscos que hoje, né, a gente tem uma infinitude. E aí o que o seu cérebro faz? Vai comer, come. Então come, porque o corpo não tá no seu estado normal. E aí, para além disso, você vai consumir geralmente mais carboidrato ainda. Então, na verdade, a cerveja a gente pode dizer que ela tá te favorecendo para que você engorde 3 vezes. Então, assim, vamos repensar a questão da cerveja. E assim, vamos comparar em termos de exercício. Se você fizer 1 hora pedalando num ritmo intenso,
assim, sem contar a questão do HIIT e outros métodos que hoje a gente tem, mas numa intensidade vamos dizer, moderada, pra gente não pecar em dizer que é intensa e a galera do HIIT cair matando. Então, vamos dizer, numa velocidade aí moderada, né? Numa intensidade moderada. Você vai queimar de 180 a 300 calorias. Agora, pensa, 1 hora você vai precisar para eliminar isso do seu corpo. Sabe quantas calorias uma garrafa de cerveja tem? 146. Então, a tendência é muito mais acumular do que desprezar. Então, pessoal, vamos repensar bons hábitos. Aí você vira pra mim e fala assim, bom, mas eu não abro mão da minha cerveja. Certo? Às vezes, então, prefira a versão light, que ela vai, o processo dela vai ser menor em termos de calorias. E também tenta manter, então, o seu balanço energético positivo. O que é isso? Se você consumiu, você sabe que você consumiu uma quantidade de calorias, você precisa gastar. E isso se você não quiser acumular. Então, assim, essa é mais uma dica pra gente repensar e ter bons hábitos de vida e não engordar. E assim, e se sentir bem, porque essa é a melhor coisa que existe. Nem tanto vale a opinião, às vezes, dos outros ou da sociedade, mas a sua. Olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô muito bonito. Então isso é muito importante pra gente. Então, fica a dica. Até mais.